Estamos de volta e hoje, quinta-feira, é dia da nossa sessão de leitura e a gente vai conhecer um pouco, gente, da obra do escritor cearense Giliardi Santos, Sinfonia de Sonetos. O livro, ele reúne ali 100 poemas, estruturados naquele formato clássico do soneto, com o rigor de métrica, rima, ritmo, mas com um olhar voltado para temas bem contemporâneos. Então vamos começar esse momento de bate-papo aqui? Roda a nossa vinheta. Giliardi Santos já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. A gente já estava conversando antes, gente. Giliardi veio diretamente de Madalena, né? Você é de Madalena, trabalha em Quixadá. E veio para cá para falar dessa obra, desse livro. E eu já quero entender se é o primeiro livro, se é a primeira vez que você tem esse contato, porque eu estava olhando que você já é um poeta por natureza, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Pronto, minha trajetória na poesia vem de longe, né? Eu comecei a escrever mais ou menos com 16 anos e sempre escrevia sem muito compromisso, né? Ia escrevendo, guardava os poemas. E em 2018 eu publiquei o meu primeiro livro com esses poemas iniciais, né? Se chamou Introito Poético. E aí depois publiquei um segundo chamado Antes que a Música Termine. E este terceiro é um livro mais maduro, eu diria, todo feito com uma produção, né, que eu escrevi ao longo de 4 ou 5 anos, né, depois da pandemia, e focado num estilo bem uniforme, que é o soneto, e um estilo de poema que é tradicional, que já vem de 8 séculos, uma grande tradição na poesia. E eu consegui estruturar esse livro, né, em 100 sonetos, como você disse. São 100 sonetos, todos seguindo o rigor clássico, mas com esses temas que permeiam a nossa sociedade, né, a nossa contemporaneidade. E aí hoje você estava dizendo que você trabalha no IFCE, lá de Quixadá, né? O que você faz lá hoje? Eu sou professor do IFCE, muita gente acha que eu sou professor de português, né? Mas na verdade eu sou da área de administração. Olha! Mas aí eu trabalho já em Quixadá há uns 3 anos mais ou menos. E fico nesse percurso entre Madalena e Quixadá. Na verdade eu morava em Fortaleza antes, morei 20 anos em Fortaleza. Mas aí no ano passado retornei com a esposa e os filhos, retornamos para Madalena, né? A minha esposa também é de Madalena. E aí, assim, estou um período muito feliz lá, vou poder voltar a morar, né, nas minhas raízes, lá perto da minha mãe, na zona rural mesmo. E aí fico nesse percurso entre Madalena e Quixadá e de vez em quando em Fortaleza. Viram aí, gente? E aí ele traz hoje pra gente, né, pra gente conferir, você aí de casa, o Sinfonia de Sonetos, ou seja, o terceiro livro, né, como você estava dizendo, de poesias que ele traz nessa trajetória. Conta pra gente o que as pessoas podem encontrar aqui dentro, né, desses temas aí contemporâneos, o que você traz, o que você fala nos seus poemas. Ótimo. Na verdade, assim, esse livro de 100 sonetos, né, eu escolhi o nome 100 por ser um número fechado, e ele representa muito bem, mais ou menos, a distribuição do que eu escrevo. Como assim? Aqui existem 27 sonetos, né, na primeira seção do livro, que são sonetos filosóficos, que falam sobre reflexões filosóficas em geral. E a segunda seção fala sobre o amor, numa perspectiva mais intimista, mais familiar. A terceira fala de arte poética e experimentações. Tenho alguns metapoemas, que são poemas em que você fala da própria poesia. O quarto são poemas mais sensuais, falam de amor no sentido mais sensual, paixão e sensualidade. O quinto fala de temas políticos e sociais, mas políticos no sentido mais amplo, né? E temas que falam de desigualdade, sobre a nossa sociedade em geral. E o último fala sobre a morte. E o interessante é que esse nome, Sinfonia de Sonetos, ele remete à música clássica, né? E isso não é à toa, porque eu gosto muito de música clássica, eu ouço com frequência. E também eu organizei o livro, né, seguindo essa estética. Organizei em movimentos, como se fosse uma sinfonia que existe o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto movimento. Então são 5 movimentos e uma coda, que a coda é o fechamento, né? Como se fosse uma cauda, o fechamento que fala sobre a morte. Então assim, ele tem um começo, meio e fim, onde a parte mais densa, digamos, ou mais complexa, a parte que tem mais sonetos, essa parte inicial, que é desses sonetos filosóficos.
Aí depois ele vai sendo distribuído, tem mais ou menos 15 a 20 sonetos em cada sessão dessas, e ele vai seguindo mais ou menos na proporção do que eu escrevo. Então, se tem mais sonetos filosóficos, é porque, em geral, eu escrevo mais sonetos filosóficos. Aí tem uma outra parte de sonetos, né, que fala de temas sociais, na verdade, esse livro, ele traz uma grande variedade, né, como se fosse uma dança de vários movimentos, em que tem uma grande variedade. Então eu costumo dizer que tem poesia para todos os gostos aqui, porque tem, para aquele que gosta de poesia que fala mais de amor, que é aquele, né, o estilo de poesia mais tradicional, que fala de paixão, de amor, vai ter aqui, como vai ter de sonetos sobre temas muito atuais, vai ter sonetos sobre a morte, então acaba que está bastante completo, né? E só uma curiosidade, que assim, eu escolhi esse nome já há bastante tempo, Sinfonia de Sonetos. E o meu livro anterior, que se chamava Antes que a Música Termine, também, né, tem uma referência de música também, né? Acho que é porque eu gosto de música, ouço música com frequência, e acaba que isso inconscientemente vai ficando, né, impresso na minha obra. Muito legal, né, gente? E o lançamento vai ser em breve, né? Ainda não foi lançado, a gente está mostrando aqui para vocês, mas em breve vai acontecer o lançamento. Isso, em primeiríssima mão, viu? A primeira vez que eu estou mostrando o livro, porque na verdade ele acabou de ser impresso, né? Eu recebi ontem os exemplares e vim para cá hoje. E o lançamento vai ser na próxima sexta-feira, passando de amanhã é feriado, no dia 8 de maio, lá no auditório do IFCE Fortaleza, lá na 13 de maio. Então estão todos convidados. Vai ser uma sexta-feira, 7 da noite, lá no auditório do IFCE. Então, sexta-feira, dia 8, né, às 19 horas, no auditório do IFCE Fortaleza. E aí, depois disso, o livro fica disponível aonde? Onde que as pessoas vão poder ter acesso? Ótimo. A princípio, o livro está disponível comigo. Pode entrar em contato comigo através do Instagram, Giliardi Santos 47. Giliardi Santos 47. Isso, Giliardi com 2 L's, demudo. Então, a priori, vai ficar disponível comigo. Posteriormente, eu vou verificar a possibilidade de deixar em algumas livrarias de Fortaleza para ficar mais fácil o acesso, né? Mas qualquer pessoa que quiser, é só entrar em contato comigo, que aí eu consigo mandar, se for distante, morar distante, até em outros estados, eu posso mandar pelo correio também, né? Tem o meu site também, eu tenho um site, giliardisantos.art, de arte.br, certo? Através do site também as pessoas conseguem o meu contato lá também, tem o acesso lá a um WhatsApp também, para contato direto. Então, tem várias possibilidades aí de encontrar o livro. Aí tem acesso tanto a esse, que é a novidade, como os outros também, né? Sim, os demais também têm acesso lá. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato. E lá no site também é uma boa possibilidade, porque as pessoas têm acesso a toda a minha escrita, porque tem uma amostra de vários textos lá. Então, lá tem sonetos, mas eu não escrevo só sonetos. Soneto é o que me fisgou na poesia, é o que eu mais gosto, né? Eu costumo dizer que eu sou um poeta eclético, mas que, na verdade, eu sou um sonetista que escreve em outros formatos, porque eu escrevo também trova, escrevo poema em verso livre, escrevo cordel também, gosto bastante de cordel, né? E além de textos em prosa também, mas, em geral, assim, lá no site você tem como encontrar um pouco, né, de toda a minha produção poética, né? E aí, para a gente finalizar aqui nosso momento, gostaria que você, então, lesse uma das suas poesias, uma que você acha que é mais marcante, né? Que a gente pudesse mostrar aí para o pessoal de casa, pode ser? Pronto. Tem vários que eu poderia ler aqui, né? Tem vários que são marcantes para mim, mas que eu vou ler um que, inclusive, foi vencedor de um concurso nacional de poesia, do concurso nacional de poesia Horaci Dornelles, em 2022. E está na página 22, é o segundo poema do livro. Ele está entre os que eu incluí aqui como sendo sonetos filosóficos, né, que falam sobre reflexões. E o tema é Ampulheta. A areia ali se move lentamente neste artefato frágil e incolor, e em sua ação mecânica e silente vai alcançando o bojo inferior. Os grãos de areia nunca irão se opor à lei da gravidade contundente. Transcorrem exercendo seu labor, cumprindo sua sina tão somente. Naquele artigo que hoje adorna a sala, a areia nunca volta, nunca entala, e vai por ele sendo consumida. O tempo, em categórica faceta, trabalha assim, conforme essa ampulheta, levando pouco a pouco
nossa vida. Viram aí, gente, que lindo, muito bonito mesmo, né? Obrigado. É de fato uma reflexão aí sobre como a vida vai passando, né? E às vezes a gente não percebe, a gente costuma tanto falar sobre isso. Menino, passou tão rápido, né? E é essa a reflexão que tem que ser feita. Por que passou tão rápido? Passou tão rápido porque eu não vivi exatamente, porque eu não estava ali presente, né? Deixei passar ali a areia correndo e não volta mais, né? Ela não tem mais como voltar ali aquele... E só uma curiosidade também é que, assim, inclusive esse tema, tempo, é um tema muito frequente na minha poesia. Inclusive o meu livro anterior, que se chamava, como eu falei, Antes que a Música Termine, é uma referência ao tempo também, né? Então, nesse livro anterior, a maioria dos poemas, eles tratam sobre o tempo, né? São em suas diversas perspectivas. Gostei, viu, gente? Então, ó, convite feito, pessoal aqui de Fortaleza, no dia 8, né, próxima sexta-feira, às 19 horas, lá no auditório do IFCE Fortaleza, vocês podem conferir o lançamento de Sinfonia de Sonetos com o Giliard. Quero agradecer, viu? Obrigado por ter vindo lá de Quixadá, lá de Madalena, para vir aqui mostrar a sua obra pra gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.